Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa série. Estamos tratando sobre seitas e heresias e dentro dessa série maior, uma minissérie sobre o Adventismo do sétimo dia. Hoje é a nossa terceira e última aula sobre os Adventistas do sétimo dia. Trataremos dessas duas doutrinas que não foram tratadas na aula passada, duas heresias, na verdade, aniquilacionismo e sabatismo. Mas antes, convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Temos tido essa oportunidade de estudarmos juntos sobre essas instituições que por vezes se apresentam como evangelicais, como evangélicas, se apresentam como instituições que arrogam para si o status de igreja de Jesus, quando na verdade ensinam doutrinas que são extremamente perigosas, e muitos não tratam desses assuntos com a devida seriedade. Por quê? Porque imaginam que são apenas formas diferentes de interpretar a Escritura, mas saiba de uma coisa: a mentira, ela tem um poder destrutivo enorme, irmãos. Então isso que nós estamos fazendo aqui é para proteger a igreja, para que todos nós tenhamos condições de defender a razão da esperança que há em nós. Vocês estão animados? Tem aprendido bastante? Eu não sei vocês, mas tem sido muito bom para mim. Nós já vimos sobre o romanismo, a Igreja Católica Romana, vimos sobre a Congregação Cristã do Brasil. Agora, vamos terminar a última aula sobre os Adventistas do sétimo dia. Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É tão sério que ele faz questão de repetir, e nós temos enfatizado isso também, a importância do evangelho, verdadeiro evangelho, como critério, não apenas para a nossa salvação, mas para que a igreja seja igreja de Jesus, porque caso contrário ela se transforma numa sinagoga de Satanás. Olha a seriedade disso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e nos deu essa oportunidade de crescermos juntos no conhecimento do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a tratar com a devida seriedade essas heresias tão nefastas e contrárias ao Evangelho do Senhor. Que o Senhor mantenha esta igreja em alerta, que não sejamos enganados por essas mentiras que tão tenazmente nos assedia pela internet, pela televisão, no nosso trabalho. Livra-nos disso, Senhor, e não apenas isso, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor para defender o verdadeiro Evangelho da glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nós estamos estudando aqui sobre seitas e heresias. Os irmãos têm acompanhado, talvez você que chega agora, está assistindo pela primeira vez, ou se você nos visita hoje pela primeira vez. Nas quintas-feiras, nós dedicamos um tempo para estudo das Escrituras. E nós estamos trabalhando aqui uma série sobre seitas e heresias. Já vimos o catolicismo romano, nós já falamos sobre a Congregação Cristã do Brasil, e há 2 aulas atrás nós iniciamos sobre o assunto sobre os Adventistas do sétimo dia. Nós tivemos uma aula mais panorâmica, mais histórica, falando sobre a fundação da Igreja Adventista do sétimo dia. Nós aprendemos que a sua fundação, ela não aconteceu num vácuo histórico, assim, do nada, mas ela surgiu dentro de um contexto que foi conhecido como Adventismo, que foi iniciado por Guilherme Miller. Não sei se vocês se lembram, mas ele fez um cálculo, ele leu lá Daniel 8, de 13 a 14,
E baseado nesse texto, ele fez um cálculo e ele cravou o seguinte: Jesus vai voltar no ano de 1843. Aí você imagina, o que começou com uma pregação virou um movimento, aí dali a pouco um monte de gente acreditando nisso. Imagina agora, né? Alguém disser, olha, no ano de 2035 Jesus vai voltar, e aquilo começa, as pessoas começam a acreditar. E obviamente, como isso não aconteceu, primeiro ele alegou um erro de cálculo. Ele falou: já sei, Jesus não voltou, por quê? Porque eu usei aqui o calendário hebraico, mas na verdade eu deveria ter usado o calendário romano. Aí ele remarcou a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, então é no ano que vem. Aí você imagina, o pessoal, Jesus não veio, mas no ano que vem ele volta. Aí eles esperaram. Quando chegou no ano de 1844, Jesus voltou? Não. Obviamente, Jesus não voltou como ele previa. E a decepção foi tão grande que deram até um nome para isso: o grande desapontamento. As pessoas ficaram tristes. Imagina, você vendeu casa, você vendeu terreno, você fez planos, Jesus vai voltar no ano que vem. Jesus não voltou. Aí todo mundo ficou chateado. Só que o que acontece, irmãos? Não era só um homem pregando para poucas pessoas, já tinha iniciado um movimento. E aí, esse pessoal falou: não é possível, a gente precisa explicar isso de alguma forma. Aí, passando pelos seus seguidores, o Hilmes, o Iran Edson, o Joseph Bates, James White, até chegar a grande Ellen White, conhecida papisa, profeta dos adventistas, eles chegaram a uma justificativa. Então, na verdade, não é que Jesus não voltou no sentido de que não aconteceu nada. Jesus, ele realmente fez alguma coisa. Alguma coisa aconteceu na história da redenção. E justamente no ano que ele previu. Então ele estava certo. Só que qual é a diferença? A diferença é que Jesus, ele não voltou para a terra. Mas o que ele fez? Ele entrou no santuário celestial. Então uma boa justificativa, né? Está todo mundo esperando que Jesus vai voltar. Aonde? Aqui na terra. Jesus não voltou. Grande desapontamento. Temos que explicar esse negócio de alguma forma. Aí qual foi a justificativa? Não, realmente aconteceu alguma coisa em 1844. Mas o que foi que aconteceu? Ele entrou no santuário celestial. E é justamente daí que vem a famosa teoria do santuário. Teria ocorrido um movimento na história em que Jesus, ele entra no santuário celestial, no templo celestial, e Cristo, ele realmente veio, ele entrou nesse templo e ele está fazendo algo lá até hoje. Ele está olhando os livros, para ver quem que na verdade vai ser salvo, quem não vai. Então é uma espécie de malabarismo doutrinário, para tentar justificar a não vinda, a não chegada de Jesus na terra em 1844. E daí surgem as grandes heresias defendidas por esse grupo. E nós já tivemos uma aula, além dessa, que se você não assistiu... Quem não assistiu aqui? Gente, é aula hoje, tá? Pode interagir comigo, vê? Vocês estão comigo? Quem não assistiu a aula aqui? A primeira aula da Fundação dos Adventistas. Estão com medo, gente? Com vergonha? Então, eu encorajo você a entrar no YouTube. Não sei se já foi postado lá, eu acho que já, né? Mas entra no YouTube, você não pode perder essa aula. Eu estou falando sério, você não pode perder. Isso aqui é riqueza, irmãos. É riqueza. E olha só, às vezes você vai encontrar dificuldade de encontrar materiais sérios falando sobre seitas e heresias. Você não acha tão facilmente. Então é uma riqueza que você tem nas mãos e que você pode acessar. Então entra lá, assiste essa primeira aula, foi o pastor Lucas, que deu essa aula, sobre a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então se você também chegou na internet, está assistindo essa aula agora, ela não está num vácuo, tá? Ela tem um contexto e tem uma série. Então volta lá e assiste o vídeo anterior. E nós já tivemos uma outra aula também, uma primeira aula mais doutrinária. E nessa aula nós começamos a ver algumas heresias defendidas por esse grupo. Então uma delas é o quê? O exclusivismo de identidade. O que significa isso? Nós somos a Igreja de Jesus. Não existe salvação
se não for através da Igreja Reformada Semente da Vida. Amém? Já estão ligados, hein? Nós cremos na universalidade da igreja. A igreja ela é tanto visível quanto invisível. A igreja visível ela é uma expressão fiel da igreja invisível, mas a noiva de Cristo não se resume à Igreja Reformada Semente da Vida. Nós temos os nossos irmãos batistas, presbiterianos, né? Só que, qual que é o problema da seita? Não, só existe salvação através da nossa instituição. Mas, pensa comigo, quando que começou? Depois de 1844. E antes disso? Então não existia Igreja de Jesus. Olha só como é incoerente, né? Então as pessoas só começaram a ser salvas depois de 1844. Não faz sentido, mas é uma característica deles. Outra coisa, os escritos proféticos inspirados de Ellen White. E nós vimos, porque normalmente a gente fala assim, olha, eles acreditam que está no mesmo pé de igualdade da Escritura. Mas na aula passada, o pastor Hauck, né, ele nos levou a entender que na verdade está acima. Por quê? Porque os escritos de Ellen White têm um poder de mudar aquilo que está revelado na Escritura, nos oferecendo uma outra interpretação, uma outra forma de pensar naquele texto bíblico. Então isso aqui é gravíssimo. Olha o texto que nós acabamos de ler. O próprio apóstolo Paulo, imagina, não era nem a gente, né? Chegar lá e falar, olha, o que nós... Era o apóstolo Paulo. E ele mesmo disse, olha, não acredita no que eu estou falando não. Se eu começar a falar alguma coisa diferente do evangelho que eu ensinei para vocês, vocês devem me considerar anátema. E se um anjo... Você fala, mas se for um anjo é de Deus. Não, mas nem um anjo, porque um anjo não pode desfalar o que Deus falou. Só se for um anjo caído, né? Ele vai ficar. Então não acredita em qualquer anjo que aparece aí, irmãos. Tá? Então isso aqui é perigosíssimo. Outra coisa, o juízo investigativo, é aquilo que eu falei. Jesus, em 1844, ele entrou no templo celestial e ele está acessando os livros celestiais para quê? Para investigar os vivos e os mortos. E enquanto não ocorre essa substituição judicial, essa expiação, os pecados ainda estão sendo analisados. Ou seja, se nós afirmarmos o juízo investigativo, nós não podemos falar em justificação. Olha como esse negócio é sério. Se a obra ainda está em aberto, a obra de expiação, de justificação, quando Jesus falou na cruz, está consumado, isso significa uma outra coisa, mas não que a obra está completa. Olha a seriedade disso. Então isso é perigosíssimo. Outra coisa, a expiação adventista. Essa é uma daquelas heresias que a gente batia na madeira, não sei vocês, né? Na aula passada, mas quando eu ouvia aquelas imagens dos bodes, né? Aqueles bodes assustadores, né? Vocês estavam aqui? Dá até medo na gente, eu não sei as crianças, né? Aquele bode, o bode emissário, lembra disso? Qual que é a ideia? O bode emissário é quem? O próprio Satanás, irmãos. Olha a loucura! Os nossos pecados serão levados por Satanás. Nós seremos substituídos, por assim dizer, pelo próprio Satanás. Olha a seriedade disso. Então isso vai no coração do Evangelho, a doutrina da justificação. Ou seja, isso é diabólico. Isso é diabólico, é terrível. Isso é terrível. Então, foram algumas das heresias centrais que nós vimos na última aula. Só que nós não temos muito tempo, tá? Para tratar de vários outros detalhes. Teriam outros erros que não são tão centrais assim, não que não sejam importantes, mas que a gente não vai ter tempo de tratar. Por exemplo, como eles interpretam a questão da reforma de saúde. Isso aí é uma coisa que fisga muito crente, viu? Lá no canal Novo Tempo, né? Você está assistindo, ó. Ah, não, mas é só porque eles dão umas dicas aqui de dieta, né? Cuidado. Mas tem essa questão da reforma de saúde. Outra coisa, o sono da alma, que também é um erro grave. Inclusive Calvino escreveu um tratado só para trabalhar esse ponto aí do chamado sono da alma. O que é sono da alma? Você vai morrer, a sua alma vai estar dormindo, não tem consciência depois da morte. Isso é perigoso.
Mas, nós vamos tratar aqui de algumas doutrinas que são mais centrais. E na aula de hoje a gente vai encerrar essa série sobre os adventistas, tratando do aniquilacionismo e do sabatismo. Que isso? Que negócio é esse sabatismo? Calma, nós vamos entender, tá? Então a primeira delas é o aniquilacionismo. Já ouviu falar sobre essa doutrina? Ou essa heresia? Já ouviu falar? Aniquilacionismo. Lá vem esses pastores ensinando a gente a falar palavrão, Aniquilacionismo. Que negócio é esse? Já ouviu falar disso? Aniquilacionismo, como o nome já diz, vem do quê? Aniquilação. Aniquilação. Então qual que é a ideia? Consiste na ideia de que os salvos, quem vai ser salvo? Vai ser ressuscitado para quê? Para a vida eterna. Então vai ser salvo? Você vai ser salvo? Vai ser salvo? Então você vai ser ressuscitado para a vida eterna. Agora, e quem não for salvo? Os ímpios serão simplesmente faz aí. Pronto, deixou de existir. Ou seja, não haverá condenação eterna, não haverá inferno, não haverá condenação consciente para quem é descrente. Basicamente a ideia é o seguinte, está prestando atenção? A ideia é o seguinte: quem vai ser salvo? Beleza, vai ser ressuscitado para a vida eterna. Quem não vai ser salvo, simplesmente deixou de existir. Em vez de serem lançados no inferno para sofrer uma condenação, duas palavrinhas, presta atenção: eterna e consciente. Duas palavrinhas, eterna e consciente. Ao invés de serem lançados no inferno para sofrerem eternamente e conscientemente, os ímpios simplesmente deixarão de existir. Eles acreditam nisso, eles ensinam isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina oficialmente uma forma de aniquilacionismo que eles vão dar um outro nome: imortalidade condicional. Então, se você vê esse nome, é a mesma coisa, tá? Imortalidade condicional. Segundo eles, os ímpios, ou seja, quem morrer e não for justificado, que eu não sei nem se é por Jesus mais, porque quem vai levar os pecados é o bode emissário, que é Satanás, mas isso aí a gente já viu na última aula, Mas quem morrer e for salvo, beleza, vai para o céu, não sofrerão o tormento consciente por toda a eternidade. Mas quem não for salvo, simplesmente também não vai sofrer o tormento por toda a eternidade. Por quê? Porque eles vão simplesmente deixar de existir. Então isso aí é muito perigoso. Por quê? Porque nega a centralidade do Evangelho, como nós vamos ver, que envolve tanto a justificação daqueles que estão em Jesus, quanto a condenação daqueles que não estão. Uma mensagem sem condenação é uma mensagem pela metade. É um evangelho sem justiça. E um evangelho sem justiça pode ser qualquer outra coisa, menos o verdadeiro evangelho. E essa posição, ela aparece oficialmente de forma explícita em vários lugares, tá? Tem muitos lugares, mas eu peguei o principal, que é o site, que você vai entrar lá. Eles chamam de, mas vai entrar só para dar uma olhadinha para ver que a gente não está falando besteira, tá? Que é o chamado conjunto das 28 crenças fundamentais. Não está lá, está no site público da Adventista do Sétimo Dia, que são considerados os documentos oficiais deles, da instituição, inclusive aprovados em assembleias mundiais. E dentro dessas crenças, duas ideias estão diretamente ligadas aí ao aniquilacionismo. Na crença 26, eles afirmam tanto a imortalidade condicional. O que é isso? Somente os justos receberão a imortalidade. A imortalidade é condicional. Então, é Deus quem dá a imortalidade, certo? É condicional. E só quem vai receber a imortalidade depois da morte? Os justos. Somente os justos receberão a imortalidade depois da morte. E eles também afirmam o estado de inconsciência da alma após a morte. Apertei sem querer? Não. Vocês deram uma olhadinha para lá. Olha só. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna
aos seus remidos. Até aqui tudo bem, o salário do pecado é a morte, a gente concorda com isso. Mas Deus, o único que é imortal, sim, como um atributo inerente a Ele, a gente também crê nisso. Mas aí olha só, Ele concederá a vida eterna a quem? A seus remidos. Então Ele está especificando, somente quem vai receber a vida eterna? Os remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Todos estarão dormindo. Quem morrer não vai estar consciente, vai estar dormindo, não vai estar sabendo de nada, vai estar lá, só um apagão. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, quem vai ser ressuscitado? Os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. Então só quem está recebendo a vida eterna aqui? Os justos, certo? A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Então aí, durante o milênio, é uma bagunça que eles fazem. Mas olha só, crença 27. O milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com os seus santos no céu. Então é um milênio literal, mas é no céu. Tá? Entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. Então os santos, eles estarão lá no milênio literal, só que não é na terra, é no céu. E os ímpios mortos, eles estarão aqui na terra. E a terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e os seus anjos. Aí no fim, o que vai acontecer? Cristo com os seus anjos e a cidade santa descerão do céu à terra, e os ímpios mortos serão então ressuscitados, e com Satanás e os seus anjos cercarão a cidade. Está acompanhando aqui? Muita coisa para ler ali, né? Mas olha só, os justos ressuscitaram e subiram para um milênio literal aonde? Lá no céu. E essa terra vai estar desolada, tipo Walking Dead, assim. Só que vai estar habitada por demônios. Aí está aqui, Quando estiver acabando o milênio, os não crentes, os ímpios, serão ressuscitados aqui. E a cidade celestial vai descer. E aí, quando isso acontecer, olha o que Deus vai fazer. Satanás e os seus anjos cercarão a cidade, mas fogo de Deus vocês estão acompanhando lá? Fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim, eternamente livre do quê? Do pecado e dos pecadores. Então está claro o que eu estou dizendo? Isso aqui é o documento oficial deles. Quem for justificado, quem for salvo, vai receber a vida eterna para a salvação. Agora, quem não for salvo, vai ressuscitar para ser o quê? Aniquilado. Então isso significa que os seres humanos, eles não possuem uma alma inerentemente imortal, mas somente os salvos receberão a vida eterna no fim. Os ímpios, eles receberão a imortalidade, da alma, e após o juízo, eles serão destruídos. Você entende isso? Então, eles vão receber o sono da alma, Então eles vão estar descansando até que eles sejam ressuscitados. E quando ressuscitados, ao invés de receberem a imortalidade como justos, eles simplesmente serão destruídos, deixarão de existir, junto com Satanás, junto com os demônios, e não torturados eternamente em estado de consciência. Então, no Adventismo, a morte ela é um estado de inconsciência, semelhante ao sono. Se alguém morreu, o que acontece com ele? Dorme, não vê nada, até a ressurreição final. Isso justos e injustos, inclusive os ímpios. Só que, se essa doutrina fosse verdadeira, seria muito mais cômodo para a gente. É ou não é? Seria mais fácil lidar com a situação, Porque, beleza, quem está com Cristo está, quem não está, simplesmente vai deixar de existir, muito mais tranquilo. Agora, a mensagem do Evangelho seria apenas agradável, oferecendo um caminho para a salvação, esperança, sem ser indigesta, sem vir acompanhada de uma mensagem
de tormento eterno, de condenação. Mas o ponto é, isso não é o Evangelho. Presta atenção nisso. Nós precisamos compreender que a mensagem de condenação, ela faz parte do Evangelho. A notícia de condenação, ela está dentro da mensagem do Evangelho. Um Evangelho de salvação sem condenação é um Evangelho pela metade. E um Evangelho pela metade não é um Evangelho. Então, embora seja defendido pelos adventistas o aniquilacionismo, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes isso está mais próximo de nós do que a gente imagina. Você sabia que além dos adventistas, existem teólogos que estão mais próximos do nosso meio, mais evangelical, por assim dizer, que professam um tipo de aniquilacionismo? Isso significa que pensamentos desse tipo estão mais próximos de nós do que a gente imagina. Porque cá entre nós, irmãos, você pregar a mensagem do Evangelho, mas ter que falar da condenação, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Seria muito mais cômodo a gente, não mexer com isso. Então nós não podemos ser simplistas. Por quê? Porque essa doutrina, ela está mais próxima de nós do que a gente imagina. E algumas heresias, elas podem ser mais gritantes e são claramente rejeitadas. Como nós vimos, por exemplo, que Satanás vai levar os pecados dos homens. Não. Mas o aniquilacionismo, apesar de às vezes não assustar tanto, isso foi defendido por teólogos até respeitados, justamente por se desviarem nesse ponto, como por exemplo o teólogo John Stott, um grande teólogo, mas que no final da vida começou a flertar com essa doutrina do aniquilacionismo. Então por isso, às vezes você pensa assim, não é tão gritante quanto do bode emissário, mas é igualmente perigoso. Então nós precisamos refutar esse pensamento aqui com seriedade. E qual que é a principal questão? A principal questão é uma questão exegética. Por exemplo, quando Jesus afirma que os ímpios irão para o castigo eterno, em Mateus 25:46, o que isso significa? Os ímpios irão para o castigo eterno. Em primeiro lugar, será que significa que tormento consciente e eterno serão parte dessa condenação? Ou então, uma destruição definitiva com efeito eterno? O que significa isso? Os ímpios irão para o castigo eterno. O que significa isso? Tormento consciente e eterno, ou destruição definitiva com efeito eterno. Então a tradição majoritária da igreja, e você vai pegar isso em toda a história da igreja, isso é muito recente, é mais no século XIX que começou a aparecer esse negócio de aniquilacionismo. A tradição cristã sempre rejeitou esse pensamento aniquilacionista. Tá? Então obviamente que a tradição cristã e a ortodoxia cristã, ela vai responder o que ali? A primeira opção ou a segunda? Me ajuda aí, gente. A primeira ou a segunda? A primeira. O inferno significa o quê? Tormento consciente e eterno. Mas o aniquilacionismo vai sustentar a segunda. Agora, qual é a origem disso? O J.I. Packer, é um outro teólogo também, ele fez uma defesa primorosa contra o aniquilacionismo, inclusive se direcionando especialmente ao John Stott. Então, eles são da mesma época, então é como se ele enviasse uma carta para ele, dizendo, olha, eu não concordo com isso. E ele fez uma defesa primorosa da ideia de um inferno consciente e eterno, justamente refutando essa posição. E é interessante que nesse artigo ele vai defender que no século XIX é que começou a surgir pensamentos aniquilacionistas. Isso é estranho à história da igreja. E por quê? Ele fala sobre uma sensibilidade moral moderna que tende a fugir da ideia de punição eterna. Então, para evitar essa mensagem mais indigesta, é mais fácil dizer que o inferno não existe. Outra coisa, pressupostos filosóficos utilitaristas e progressistas, que juntamente com o universalismo, já ouviu falar dessa heresia? Universalismo?
Qual que é a ideia do universalismo? No final, todo mundo vai ser salvo. Então, tanto o universalismo quanto o aniquilacionismo, eles são fruto do século XIX, desse pensamento utilitarista, progressista, no sentido de que você não pode ver uma condenação como sendo algo que cabe no Evangelho, porque isso aí seria um retrocesso. E aí você precisa reformular a doutrina do inferno, para quê? Para torná-la mais sensível à sensibilidade moderna, porque as pessoas hoje, elas não querem ouvir esse tipo de coisa. Mas, presta atenção, duas advertências, elas são fundamentais, são pressupostos fundamentais para a gente pensar a respeito da doutrina do inferno. Você crê, você vai precisar defender alguma coisa em relação ao inferno, não precisa, irmão? Você crê alguma coisa? Tem vida depois da morte? Você crê nisso? Alguém vai perguntar para você, mas existe condenação eterna? Existe inferno? Se alguém perguntasse para você, vamos perguntar depois do curso, né? E aí, você crê no inferno? Mas por que Deus ele é justo mandando as pessoas para o inferno? E aí? Aí o negócio já começa a apertar, né? Eu creio no inferno. Mas explica para mim. Como que vai ser o inferno? Então, para você saber explicar, estou dizendo para você, olha, são dois pressupostos fundamentais quando a gente vai pensar sobre isso. Primeiro, o inferno deve ser discutido dentro de onde? Do Evangelho. Dentro da mensagem do Evangelho. Quando nós falamos sobre doutrina do inferno, condenação eterna, pense que isso não é um conceito isolado, mas faz parte da mensagem de proclamação do reino de Deus. Isso envolve tanto o amor de Deus quanto a sua justiça. A sua justiça em relação à rejeição voluntária da graça de Deus. Não é porque Deus está com um chicote lá no céu, eu sou tão mal que eu quero me satisfazer fazendo você sofrer, miserável. Não, isso tem a ver com o caráter justo de Deus. Pensa o seguinte, se Deus ele faz vista grossa ao pecado, e faz de conta que nada aconteceu, você pode afirmar que ele é justo? E se ele não é justo, e vai contra ele mesmo, o que garante que ele não vai mudar de ideia em relação à sua salvação? Já parou para pensar nisso? Se nós negamos a justiça de Deus, não há fundamento para a gente sustentar a salvação de Deus, irmãos. Que aí seria aquela famosa teologia do Saci Pererê, né? A teologia de uma perna só, né? E você aceita um atributo de Deus em detrimento do outro. Por quê? Porque, mas Deus é muito bonzinho, ele é tão bonzinho que ele é quase um Papai Noel lá no céu, né? Eu amo a todos, no final todos vão ser salvos. Esse não é o Deus da Escritura. Então a mensagem do inferno, da condenação, deve ser discutida dentro do Evangelho, no sentido de que não pode haver salvação se não houver condenação, porque os atributos de Deus eles não estão em oposição, e você não pode aceitar um em detrimento do outro. O ensino bíblico ele afirma o seguinte: o juízo final de Deus é justo. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Os condenados recebem aquilo que eles escolheram. Inclusive tem um livretinho, vocês estão comigo? Tem um livretinho do Spurgeon. Se você tem dificuldades com a doutrina da eleição, esse é um sermão do Spurgeon que vai na canela, sabe aquele que vai... Eu era um arminiano, gente, ativista, fui no seminário, aí quando eu cheguei no seminário eu ouvi aqueles professores inteligentíssimos, sabe aquele tipo de professor que parece que tem uma enciclopédia na cabeça, e vai citando pais da igreja, história da igreja, exegese bíblica, teologia e tal, aí falava que Deus predestinou pessoas para a salvação. Aí eu pensava, como que um cara tão inteligente pode ser tão burro ao mesmo tempo? Aí no final, irmãos, eu descobri que o burro era eu. Mas olha só, eu ganhei de presente esse livretinho do Spurgeon na época, Eleição do Spurgeon. E por que eu estou citando ele? Porque num determinado momento, é um sermão, é um livretinho de bolso, num determinado momento ele fala assim: olha, não vai haver ninguém no céu que vai estar lá
e vai virar para o diabo, ou seja, lá para quem for, vai dizer assim: olha, eu quis muito a Deus, mas ele me rejeitou. Não vai existir isso. Todos estarão lá, por quê? Porque rejeitaram a Deus em vida. Então essa é a questão, entende? Quando nós falamos sobre condenação eterna, não é um Deus mau, ditador, que tem prazer em ver a sua criação sofrer, não. Isso é uma resposta lógica ao caráter justo de Deus. Os condenados estão simplesmente recebendo a retribuição das suas escolhas. Os homens pecam porque querem pecar, e a consequência lógica é a justiça de Deus. E outro ponto, a punição é proporcional ao conhecimento do evangelho rejeitado. Então todo pecado é contra Deus, e a gravidade da rejeição de Deus acompanha a natureza eterna do próprio Deus. É por isso que nós falamos em condenação eterna, porque o pecado é contra Deus, e Deus é um Deus eterno, e a justiça de Deus é uma justiça eterna. Então está claro isso? Muito sono aí ou não? Está mais espreguiçado. Então, primeiro pressuposto, vamos falar do inferno? Ah, mas não gosto de falar dessas coisas. Sim, mas você tem que ter uma posição, não tem? Alguém vai perguntar para você: ah, existe vida depois da morte? Ah, mas vai para o céu, vai para o inferno. Ah, vai ter inferno. Aí fala: ah, mas explica nesse negócio direito, mas Deus não é injusto de mandar. Então você precisa saber, tá? Primeira coisa, nós discutimos o inferno, condenação dentro do Evangelho. Outro ponto, pressuposto fundamental: emoções não devem determinar a doutrina. Cuidado com isso. Muitas heresias surgem de uma tentativa de justificar um sentimento por vezes indigesto. Ah, mas não pode ser isso, porque se for isso, Deus vai ser injusto. Mas a Bíblia está dizendo aqui, miserável, é isso aqui, ó, o texto está dizendo isso. Ah, não, mas eu sinto que não é assim. Não importa o nosso sentimento. Sentimento não é determinante para construir doutrina. O que constrói doutrina é a palavra revelada de Deus. Então, embora a ideia do tormento eterno seja emocionalmente perturbadora, e é mesmo, como o próprio John Stott admitiu, né, o Packer ele fala isso, J. Packer, mas ele destaca que a doutrina ela deve ser determinada pela Escritura e não pela sensibilidade humana. Eu sei que tem doutrina que mexe mais com a gente, é ou não é? Tem aquelas coisas que a Bíblia fala que torce o nariz. Você nossa, tu tem que perdoar mesmo. Ah não, mas vamos criar uma doutrina para explicar que a gente não precisa perdoar. Porque crente não tem sangue de barata, já viu? É teologia de quem está querendo justificar. Quem já foi líder de jovens sabe bem o que é isso, né? Aquela aula de EBD que o jovem fala: mas a relação com a cultura e tal, dependendo do lugar e tal, e faz aquele contorcionismo teológico para ouvir de você uma coisa e chegar em casa: não, mas o pastor falou que eu posso ir na balada, olha, sabe aquela coisa? Nem falou isso, né? Bom, mas é outro caso, é só para exemplificar que sentimento não faz doutrina. Então o principal argumento ele é hermenêutico, de fato. E quando a gente vai para a Escritura, há textos que se referem à condenação como destruição. E aí? Tem texto que vai dizer que os ímpios serão destruídos. Existem textos que usam imagens do fogo que consome. Então, no primeiro momento, isso pode sugerir o quê? Você está lendo um texto, você já leu a Bíblia e se deparou com um texto assim? Que vai falar sobre a destruição dos ímpios, vai falar que eles serão consumidos. Então, o que significa isso? Então, num primeiro momento, você pode dizer isso: então eles vão deixar de existir, porque eles serão destruídos, e é o que aparece na crença 27. Para eles, o fogo consumidor significa simplesmente deixar de existir. Então, eles defendem alguns argumentos aqui, ó. Vocês estão comigo? Primeiro argumento, vamos ler todos juntos? Castigo eterno se refere ao efeito, não à duração da condenação. Então alguém lá no seu trabalho
vai dizer, não, você está enganado, esse negócio de ficar sofrendo para sempre no inferno, isso não existe. Na verdade, as pessoas, elas serão aniquiladas, por quê? Porque castigo eterno se refere ao efeito e não à condenação. Então, é o efeito do castigo e não uma condenação eterna. Os aniquilacionistas, eles vão afirmar que eterno, essa ideia de eterno, pode significar efeito eterno e não um processo eterno. Eles vão dizer, quando a Bíblia fala que o inferno será eterno, é um efeito eterno e não necessariamente algo cronológico, para sempre, no tempo. Ou seja, a questão não seria tanto o tempo de duração, mas o seu efeito definitivo. Eles serão destruídos para sempre. Está entendendo o que eu estou falando? O efeito eterno é o quê? É o dizer, olha, eles serão destruídos eternamente. O quê? Para sempre. Mas não necessariamente, cronologicamente, em relação ao tempo. Não é que eles vão estar para sempre sendo destruídos. Mas vai ser destruído para sempre, como se fosse de uma vez por todas. Então, quando fala eterno, você entende como que? De uma vez por todas. Né? Mas é isso, será? Não, obviamente que não. Olha lá a refutação. Uma base gramatical suficiente para isso, para essa distinção. Por quê? Porque, olha, Mateus 25:46 fala o seguinte: vida eterna e castigo eterno paralelamente. Eles aparecem paralelamente. Então, se é efeito eterno para um, por que não é para outro? Se para um é cronologicamente, eternamente, por que para outro não? Está claro isso? A Bíblia fala sobre vida eterna e castigo eterno de maneira paralela. Então, o que serve para um serve para o outro. Se a vida é eterna em duração, por que o castigo também não é? A gente fala assim, não, a vida é eterna em duração. Ninguém vai querer negar o lado bom, né? A vida eterna é eterna em duração, mas o castigo não. O castigo é só um efeito eterno. Não faz sentido, os textos estão paralelos. Qual seria o fundamento para defendermos uma vida eterna se os mesmos textos também sustentam um castigo eterno? Sabe o que eu estou querendo dizer? Se você disser que os ímpios serão simplesmente aniquilados, não há fundamento para você sustentar a eternidade daqueles que serão salvos. Porque o princípio que baseia um é o que baseia o outro, porque os dois estão paralelos. Outra coisa, destruição, morte e fogo indicam extinção. Amém? Não, amém não, irmãos, misericórdia. Eu estou falando dos argumentos deles. Vocês estão comigo? Eles vão falar para você assim, não, o inferno não existe do jeito que você está pensando. Por quê? Porque castigo eterno, destruição, morte, fogo, isso significa extinção. Os aniquilacionistas, eles vão argumentar isso, que esses termos naturalmente significam deixar de existir. E no primeiro momento você fala, eita, não sei nem como responder, porque eu acho que faz sentido também. Se você falar assim, ó, eles vão ser destruídos, pronto, foi destruído. Fogo, vai queimar e pronto. Se queimou, acabou, né? Então, no primeiro momento você vai falar, nossa, eu acho que eles têm razão. Você fica assistindo o Novo Tempo lá, nossa, é mesmo. Eu acho que realmente não pode existir inferno. Dali a pouco você está que nem o Ricardo Godin, que é um herege aí que também prega a mesma coisa. Ed Renekiewicz, esses caras aí que estão defendendo esse negócio de aniquilacionismo. Mas, olha só, a refutação. Na Bíblia, morte nunca significa aniquilação, mas separação. Morte na Bíblia não é aniquilação. Até porque, quando você morre, o que acontece? Você deixa de existir? Já parou para pensar nisso? Quando você morrer, você vai deixar de existir? Exceto se você é materialista. Morreu, acabou. A morte de um ser humano é igual a morte de uma árvore. Morreu. Nós cremos nisso? Não. Então, para nós, morte não é extinção. Presta atenção nisso. Para nós, morte não é extinção.
Quando a Bíblia fala sobre morte, o que significa? Separação. A Bíblia não fala de morte em termos de extinção. Outra coisa, trevas exteriores envolvem choro e ranger de dentes. Isso significa que o inferno é qualificado como uma atividade consciente. Como que alguém pode ranger os dentes e chorar se esse alguém não existe? Tem lógica. Eu deixei de existir. Tá, mas uma não existência está chorando e rangendo os dentes. Se eu fosse acreditar nesse negócio de aniquilacionismo, eu ia ter que fazer um malabarismo em muitos textos que não faz sentido. Destruição frequentemente significa ruína e não inexistência. Então morte na Bíblia é o que? Separação. Destruição na Bíblia é o que? Ruína e não inexistência. Você tem textos como Apocalipse 14, 11, por exemplo, que vai dizer: não tem descanso nem de dia e nem de noite. Olha só o marcador de tempo, de continuidade. Tem cessação? Não, dia e noite, de dia e noite, de dia e noite. Não terão descanso de dia e noite. Como que alguém pode ser extinto, aniquilado e ao mesmo tempo dia e noite? Então não faz sentido. Outro argumento, eles vão dizer: não, esse negócio de inferno não tem nada a ver. Por quê? Porque o castigo eterno seria injusto e desproporcional. Seria injusto. Os aniquilacionistas, eles questionam se o tormento eterno e consciente é compatível com a justiça divina. É aquela famosa pergunta: mas você crê no inferno, mas isso não é injusto? Deus não seria injusto em mandar alguém para o inferno? Então eles afirmam que Deus não seria justo se ele condenasse alguém para sofrer eternamente. Mas não há razão para supor, por exemplo, que os ímpios se tornem penitentes após a morte. O que isso significa? Justificação. Alguém poderá ser justificado depois da morte? Então, para que eles deixassem de sofrer as consequências do castigo eterno, a justiça teria que ser satisfeita de alguma forma. Então a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita, irmão. Se não é agora, teria que ser depois da morte. Mas é possível alguém se tornar penitente, não impenitente, mas penitente depois da morte? Não. Então, se não há satisfação da justiça após a morte, é incoerente afirmar que haveria um momento em que os pecados não exigissem mais o juízo de Deus. Que é basicamente o que eles estão dizendo: vai chegar um momento que o pecado não vai mais exigir o juízo de Deus. Só que para que isso acontecesse, eles teriam que ser justificados depois da morte. Então não faz sentido. Se a rebelião ela continua mesmo após a morte, a punição contínua é coerente com o tamanho da penalidade, certo? Então o argumento ele é uma inconsistência para eles, né? Por quê? Como que Deus ele pode simplesmente, de uma hora para outra, não exigir mais que os pecadores deixem de sofrer pelo seu pecado, as consequências do seu pecado? Eles teriam que ser penitentes ou justificados depois da morte. Isso é impossível. Então, sem justificação, não tem porquê os pecados deixarem de exigir uma condenação, tanto antes quanto depois da morte. Outro argumento: o céu seria prejudicado ao saber do tormento eterno. Eles vão dizer o seguinte: olha, como que a gente vai estar em paz lá no céu, tranquilo, olhando para baixo, né? A gente tem essa ideia, o céu lá em cima e o inferno lá embaixo, né? Aí eu estou olhando para baixo e aí estou vendo lá as alminhas gritando: socorro! Aí eu não posso, Senhor, ficar em paz enquanto eu souber que tem gente ali sofrendo. Esse é um argumento, acredite se quiser, né? Mas olha só a refutação: Deus ele não sofre dano moral ao exercer justiça. Quando Deus ele exerce a sua justiça, o que acontece é satisfação e não remorso. Porque Deus não está fazendo algo de errado para se arrepender depois. Que é basicamente, essa lógica basicamente segue esse princípio. Mas não existe dano moral em Deus quando ele exerce a sua justiça.
O céu só seria prejudicado se a condenação dos ímpios fosse injusta. Aí sim. Coloquei um monte de referência aí, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Que a gente não tem tempo de ler todas. Os santos que são glorificados, eles compartilham da mesma perspectiva divina. Coincidentemente, hoje eu fiz a LET no Salmo 97 com os alunos lá do Martin Luther. Não tem tempo agora, irmãos, mas depois eu te desafio, chega em casa e lê o Salmo 97. É um salmo que está dizendo que pela justiça de Deus, os montes se derreterão como cera. Aí você pensa, o povo de Deus vai ver isso e vai falar, nossa, mas Deus é muito mal, Deus está pegando muito pesado. É isso que diz o Salmo 97? Não, o texto diz que Sião vê isso e se alegra. O Salmo 97 apresenta claramente uma relação entre a justiça de Deus sendo satisfeita e a alegria do povo de Deus, ou seja, é totalmente incoerente. Os santos, eles compartilham da mesma natureza divina. A justiça de Deus é motivo de adoração e não de escândalo. Ou seja, não faz sentido. Certo? Então, meus irmãos, o inferno é eterno. Alguns textos aí, antes de iniciar o sabatismo aí, rápido, né? Mas no julgamento, Jesus dirá o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20, versículo 10, declara: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados, o quê? Pelos séculos dos séculos. É sem fim, irmão. E é um estado de consciência. As pessoas saberão o porquê que elas estão lá. Elas estão lá porque elas rejeitaram a Deus. E olha como isso é sério. De Deus não se zomba. A mensagem do Evangelho tem sido pregada, mas para alguns, infelizmente, isso tem sido como pérolas aos porcos. Por quê? Porque as pessoas ouvem, mas rejeitam o Evangelho. Mas haverá um julgamento, irmãos. E aqueles que não foram justificados em Jesus serão condenados pelos séculos dos séculos. Um estado de eternidade, um estado de consciência. Se os incrédulos compartilham o destino do diabo, e o diabo está destinado a ser atormentado eternamente, então o tormento é eterno. O próprio Jesus afirma que o fogo é eterno, Mateus 25, 46, irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se a vida é eterna, o castigo é eterno. Os textos estão paralelos. Jesus traça um paralelo claro aqui. Olha só o que diz Agostinho. As frases castigo eterno e vida eterna são paralelos, porque a vida eterna dos santos não terá fim, o castigo eterno também. Jesus diz, o fogo não se apaga, Marcos 9, 48. Vocês estão comigo, irmãos? Então, o que significa aniquilacionismo? Está claro, todo mundo tem alguma dúvida? Aniquilacionismo é uma heresia que defende o quê? Que não haverá condenação eterna e consciente. Quem for salvo vai receber a vida eterna. Mas quem não for salvo, simplesmente, lembra do... simplesmente vão deixar de existir. Pode cair na prova já, né? Outra coisa, sabatismo. Sabatismo talvez seja a principal doutrina, e aqui principal não no sentido de que as outras não são ruins, todas são horríveis, tá? Mas principal por quê? Porque eles levam isso como um distintivo no próprio nome. Eles são adventistas do quê? Do sétimo dia. Então eles creem na guarda do sábado como um critério para a salvação, e eles carregam isso como um distintivo do próprio nome. Então a minha intenção aqui, inclusive por conta do tempo, não é obviamente apresentar um estudo exaustivo sobre o quarto mandamento, que inclusive seria muito bom um estudo falando a respeito do sábado, do dia do Senhor. Então não vou me ater, por exemplo, a discussões no que se refere ao chamado sábado cristão,
Sábado cristão é o quê? É o domingo, mas não apenas como o dia do Senhor, mas como substituto do sábado. Alguns pensam assim também. Ou seja, seria assim um assunto para uma aula inteira, né? Uma discussão mais intensa. A gente não tem tempo para tratar de tudo isso. Mas o estudo do Shabat, o sábado, ele é muito necessário, especialmente quando a gente interpreta ele como critério para a salvação, que é o ponto aqui do adventismo. Qual que é o problema? A questão aqui não é nem discutir a relevância do sábado, mas é tratar o sábado como critério para a salvação. Por exemplo, seria muito diferente se nós estivéssemos aqui falando sobre judeus messiânicos, que mesmo crendo na nova aliança em Jesus, ainda permanece culturalmente guardando o sábado. Não teria nem tanto problema. Podemos lembrar aqui, por exemplo, do Concílio de Jerusalém, não seria nem tanto esse o caso. Então, nesse sentido, não haveria necessariamente um problema de um judeu convertido ao cristianismo continuar observando alguns costumes e ritos do judaísmo. Agora, qual que é o grande problema? Inclusive para os judeus convertidos, seria impor isso como critério para a salvação. Aí eles já seriam o quê? Judaizantes. E como que Paulo trata os judaizantes? Como heresia, como hereges. Então entende o que eu quero dizer? A questão aqui não é simplesmente a discussão do Shabat. Para isso a gente teria que ter uma aula específica sobre a teologia do sábado, que já é desde a criação. Aí fala sobre o sábado na criação, fala sobre o sábado na lei mosaica, fala sobre o princípio do Shabat na nova aliança. Então não é nem isso, não é nem esse o fato. Agora, o grande problema, que é o ponto que eu quero chamar a atenção, do sabatismo, dos adventistas, é estabelecer a guarda do sábado como critério para a salvação. Esse é o grande problema, certo? O adventismo ele ensina que o crente ele deve observar o sábado como dia de repouso e não o domingo. E ele crê o seguinte, que aqueles que guardam o domingo são aqueles que aceitarão a marca da besta sobre o governo do anticristo. Então é quase como se ele estivesse te chamando de besta. Brincadeira. Desculpa. Piadinha de pastor é fogo. Mas basicamente é isso. Imagina você falar o seguinte, olha, você que guarda o domingo, você vai estar sob o governo do anticristo. Por quê? Porque a guarda do domingo é a marca da besta. É isso que eles acreditam. Ellen White, por exemplo, ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto a observância do domingo é a marca do anticristo. Quando eles falam sobre a guarda do sábado, eles falam isso baseado nos escritos de Ellen White, que são inspirados, nós já vimos isso, revelação. Eles estão se baseando numa nova descoberta. E qual que é a descoberta? A descoberta da Arca da Aliança sob a visão de Ellen White. Então, Ellen White, ela teve uma revelação. E nessa revelação, ela viu a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, ela viu as tábuas da lei. E nas tábuas da lei, todos os 10 mandamentos estavam orbitando ao redor de um mandamento. Qual é? O sábado. E o sábado tinha como que uma auréola. Imagina a visão, né? Olha só o que ela diz. Jesus levantou o véu e eu contemplei o lugar santíssimo. Vi ali a arca. Seu topo e lados eram do mais puro ouro. E cada extremidade da arca estava, e em cada extremidade estava um querubim formoso com as asas estendidas sobre ela. Dentro da arca estava a urna de ouro, contendo maná, a vara de Arão que florescera, e as tábuas de pedra que se dobravam como um livro. Jesus abriu, gente, que escândalo esse negócio. Jesus abriu-as, e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Em uma das tábuas estavam 4 e nas outras 6. Os 4 primeiros eles brilhavam mais do que os outros. Mais importantes aqui, ó. Mas o quarto, o mandamento do sábado,
resplandecia mais do que todos, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado parecia glorioso, um halo de glória o circundava. Né? O auréola ao redor do sábado. E aí, nos seus escritos, o sábado é apresentado como uma grande prova de lealdade. O sábado será a grande pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. A observância do domingo, quando imposta pela lei, será a aceitação da marca da besta. Ou seja, nós, crentes, seremos, né, marcados pela marca da besta. Nos escritos de Ellen White, que são considerados inspirados, autoritativos, a guarda do sábado é descrita como critério para a salvação. Isso é muito perigoso. Então, esse é um ponto muito importante para a gente observar o quê? Que quando nós olhamos para o Novo Testamento, né, nós observamos que existe sim uma continuidade e uma descontinuidade. Aqui teria que ter uma aula sobre continuidade, descontinuidade, as leis do Antigo Testamento, como leis morais, civis, cerimoniais, mas fato é que no que tange a lei moral e os 10 mandamentos, isso continua no Novo Testamento? Sim, existe uma continuidade. Agora, a grande pergunta é, o que confirma essa continuidade? Os 10 mandamentos são válidos para a gente hoje? Sim. A verdade de Deus passou a ser mentira? Não, ela continua sendo válida. Mas eu quero perguntar para você, qual é o critério? O que confirma a continuidade dos 10 mandamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Qual que é a resposta? O próprio Novo Testamento. Como eu sei que os 10 mandamentos não estão obsoletos? Porque o próprio Deus confirma isso na sua palavra, no Novo Testamento. Então é o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, que confirma que ele continua sendo válido. Então, presta atenção nisso. Qual é o critério para definir que existe uma continuidade? É o próprio Novo Testamento. Então, a gente pode desprezar o que o Novo Testamento fala a respeito do sábado? Obviamente que não. Então, os 10 mandamentos, eles continuam sendo válidos. Só que olha só que interessante. O Novo Testamento, ele ratifica 9 dos 10 mandamentos, mas ele exclui o 4º referente à guarda do sábado. O Novo Testamento, ele repete diversas vezes. Olha lá, tem os referentes, ó. Não terá outros deuses diante de mim. Os convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Não faças para ti imagem de escultura. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha só, todos eles são reiterados no Novo Testamento. Mas olha ali o 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não há este mandamento no Novo Testamento. Qual é o texto que ordena a igreja a guardar o sábado? No Novo Testamento. Não existe. O Novo Testamento, ele repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar somente a Deus. 50 vezes. 12 vezes a advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência de não tomar o nome de Deus em vão. 6 vezes a advertência contra o homicídio. 12 vezes contra o adultério. 6 vezes a advertência contra o furto. 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. 9 vezes a advertência contra a cobiça. E em nenhum lugar você vai encontrar no Novo Testamento um mandamento para você guardar o sábado. Todos os mandamentos são reafirmados, exceto o 4º. Aí você tem que fazer uma pergunta, tá? Mas é possível então guardar a lei de Deus sem guardar o sábado? Por que o Novo Testamento não reafirma como mandamento a guarda do sábado? Essa é uma pergunta importante. E a resposta é encontrada onde? Em Jesus, irmãos. Na vida e no ministério terreno de Jesus. O Novo Testamento, ele demonstra que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei. O Novo Testamento vai dizer que ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém. Então nós só cumprimos a lei por quê? Porque a própria encarnação de Jesus revela tanto a nossa incapacidade de cumpri-la, quanto a única possibilidade de cumpri-la por meio da fé em Jesus. O próprio Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18: não penses que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então nós podemos cumprir a lei? Depende. Nós sozinhos, de maneira alguma. Mas é possível nós sermos cumpridores da lei em Jesus, que cumpre a lei em nosso lugar. Está claro isso? Então muitas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, vão mostrar a irritação de Deus diante do legalismo frio de judeus que guardavam por vezes sacrifícios cerimoniais, mas isolados do próprio relacionamento com Deus. Fica claro em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o homem por si só jamais será capaz de cumprir a lei. Por isso Jesus, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Olha só, o próprio Senhor Jesus, ele violou o sábado. Os evangelhos nos mostram isso. Jesus violou o sábado. Segundo a Bíblia, Jesus teve o seu nascimento prometido segundo a lei, ele nasceu sobre a lei, ele foi circuncidado sobre a lei, está lá as referências. Ele foi apresentado no templo segundo a lei, ele ofereceu sacrifício segundo a lei, ele foi odiado segundo a lei, ele foi morto segundo a lei, ele viveu, morreu e ressuscitou segundo a lei. É o que esses textos dizem. É o que a gente lê em João 5, 16 a 18, ficou pequenininho ali, né? E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então olha só, o mesmo Senhor Jesus que cumpriu toda a lei, ele mesmo violou, ou foi acusado de violar o sábado. Então observe que, assim como para os judeus é inadmissível que Jesus fosse filho de Deus enquanto violava o sábado, para o adventismo é igualmente impossível admitir que evangélicos sejam filhos de Deus guardando o domingo. Era esse tipo de relacionamento que os fariseus tinham com Jesus. Você não pode ser filho de Deus. Por quê? Porque não guardava o sábado. Quando ele foi acusado de violar o sábado, olha só o que o Senhor Jesus diz. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Isso diz muito aqui. Jesus, ele também é legislador, ele é Senhor do sábado. Então, com isso, Jesus afirma que o princípio moral do mandamento, ele continua, mas o mero cerimonialismo revela o seu cumprimento. Ou seja, ele tem autoridade sobre o cerimonialismo. O princípio moral permanece, a necessidade do Shabá, a necessidade do descanso, mas o aspecto pactual é cumprido nele. Então, olha só o que Paulo diz em Romanos 14, 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor, o faz. Então Jesus Cristo é Senhor do sábado, ele cumpre o mandamento em si mesmo. Não existe mais a obrigatoriedade pactual da guarda do sábado. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele faz uma distinção entre o princípio moral do mandamento. E qual é esse princípio moral? Que remete ao padrão criacional, que existe inclusive antes da lei mosaica. Existe um princípio moral, existe um padrão criacional do Shabat, do descansar. E Jesus, ele reafirma essa continuidade. Isso já existia inclusive antes da lei mosaica. E o seu princípio cerimonial e pactual, que é atrelado a ele, isso dependia de uma estrutura do pacto mosaico. Então, qual que é a ideia? Inclusive tem um livro do Donald Carson, o Shabbat para o Dia do Senhor, que ele faz uma excelente distinção aqui, referente ao sábado já no Antigo Testamento. Então, Carson ele vai argumentar o seguinte, que o sábado, ele, embora tenha um fundamento criacional, e isso já existia antes da lei mosaica, ele assumiu um aspecto pactual na aliança mosaica, como um sinal distintivo de Israel. Então, qual que é o ponto? Quando a gente olha para o sábado no Antigo Testamento, a gente precisa fazer uma distinção.
Uma coisa é o seu princípio moral, que já existia antes da lei, que está ligado desde a criação, que é a ideia do Shabat, é o descanso, um dia de descanso. Mas o sábado, como dado por Moisés para o povo de Israel, carrega em si um aspecto pactual. O sábado carrega no decálogo tanto um aspecto pactual específico à lei mosaica, quanto também um aspecto moral, que tem a ver com esse padrão criacional que já existia antes da lei. Você tem textos, por exemplo, já no Antigo Testamento, Êxodo 31, de 13 a 17, que apresenta o sábado como um sinal da aliança com Israel. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O sábado, como um princípio do Shabat, é o sábado para todo mundo. Vocês estão comigo? Já existia antes mesmo da lei, certo? E nesse sentido, o sábado foi descontinuado? Não, o princípio permanece. Mas existe um aspecto ligado ao sábado, que é um aspecto pactual da lei mosaica, específica para o povo de Israel. Porque a gente não tem tempo. Se você pegar Êxodo 31, de 13 a 17, isso fica claro. A gente precisa fazer essa distinção. Então, nesse sentido, o princípio do Shabat permanece. Mas, agora, na administração da nova aliança, o princípio pactual, ele foi descontinuado, certo? Então, a gente precisa de um descanso? Sim. Mas onde a gente encontra esse descanso? No próprio Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado, irmãos. Então, nesse sentido, existe um princípio moral que permanece. E a gente só experimenta isso em Jesus. Mas o aspecto pactual, cerimonial, que é ligado à aliança mosaica, esse aspecto do sábado foi descontinuado. É esse aspecto que Jesus descumpriu. Por quê? Porque já foi cumprido. Jesus já veio. Agora é uma nova fase na história da revelação. Então Jesus cumpre o aspecto pactual do Shabat, no sentido cerimonial, porque isso apontava para ele, ele veio, cumpriu, certo? Descontinuidade, no sentido pactual, cerimonial. Mas o princípio moral permanece. Por quê? Porque ele é o nosso próprio descanso. Em outras palavras, em Jesus, o Shabat, o sábado, é tanto uma continuidade quanto uma descontinuidade em termos de cumprimento. Certo, gente? Tá muito difícil aqui, não? Ficou clara essa distinção? Então, quando a gente pensa no sábado, uma coisa é esse princípio moral, criacional do sábado, esse Shabat que já existia antes da lei mosaica. E outra coisa é o aspecto pactual e cerimonial atrelado a ele. Esse aspecto é específico para a nação de Israel, para a aliança mosaica, e isso é descontinuado em Jesus. E o ponto é que nós não estamos inventando isso. A própria igreja primitiva, os próprios apóstolos entenderam isso tão bem, que eles adotaram qual dia como o dia do Senhor? O domingo da ressurreição, como dia dedicado ao Senhor. Por quê? Porque eles olharam para Jesus e disseram: Jesus é o nosso Shabat, Ele é o nosso sábado, e Ele ressuscitou para a nossa salvação. Então lá, ó, Atos 20, coloquei. Atos 20, por exemplo, qual o texto ali está aparecendo para vocês? Ó, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16, 9, manifestou-se repetidas vezes nesse mesmo dia, tem as referências. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, também no domingo, Atos 2. Os cristãos reuniam-se aos domingos para a ceia e para a oferta, que é lá, Atos 20, versículo 7. Então os próprios apóstolos já entenderam isso. A própria igreja primitiva entendeu isso. Você tem testemunhos dos primeiros pais da igreja. Olha só, Barnabé: de maneira que nós observamos o domingo com alegria, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino Marte: mas o domingo é o dia. Aqui eu estou falando de primeiro e segundo século, tá, gente? O que está claro aqui? Na própria Escritura nós observamos que os apóstolos já entenderam isso. E a próxima geração, os pais da igreja, depois dos apóstolos, entenderam isso. Olha lá, Justino Marte: mas o domingo é o dia em que todos temos a nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador,
neste mesmo dia ressuscitou da morte. Quando que eles se reuniam para culto? Quando? No domingo. E olha só, os apóstolos eram o quê? Bárbaros. Eles eram, árabes. Eles eram o quê? Judeus, irmãos. Os apóstolos, sendo judeus, eles entenderam o cumprimento do sábado em Jesus. E depois, a primeira geração depois dos apóstolos, olha só Inácio de Antioquia. Todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo como o principal de todos os dias, não guardando os sábados, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele e de sua morte, que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor. Eu não coloquei ali, mas tem Dionísio de Corinto, Vitorino e vários outros pais da igreja. Então qual que é o ponto, irmãos? Qual que é o grande problema? O grande problema não é o princípio moral do Shabat. Eu teria que ter uma aula específica sobre isso. E seria uma ótima aula e até necessária, para a gente entender até melhor isso. Mas qual que é o ponto? Existe um princípio criacional. O nosso Deus, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, Ele descansou. E existe um Shabat, um sábado, dado ao povo de Israel pela lei mosaica. E existe um princípio que continua hoje. Então a gente precisa fazer uma distinção entre o princípio moral criacional e o aspecto pactual do sábado específico à lei mosaica dada a Israel. Nesse sentido, o próprio Jesus, ele assume o seu ministério como sendo o cumprimento desse aspecto pactual e cerimonial e a continuidade moral. E qual que é a continuidade moral? Ele mesmo. Então Jesus é o nosso Shabat. E eu queria finalizar lendo esse texto com vocês, Colossenses 2, de 16 a 19. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Está claro o que eu estava explicando até agora? Esse aspecto pactual, cerimonial do sábado é o quê? Como diz o texto? Sombra. E a sombra aponta para um cumprimento. E esse cumprimento, porém, é o corpo que é de Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Olha, isso aqui é uma palavra para os adventistas. Ó. Ninguém vire para você e fala: se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Olha só. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, Ellen White, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Meus irmãos, esse texto está claro, é Bíblia, é palavra de Deus, palavra revelada de Deus. Então, apesar dessa continuidade dos 10 mandamentos como lei moral, a gente não nega isso, existe uma continuidade. O apóstolo Paulo, ele inclui o sábado como lei cerimonial, demonstrando que isso é o quê? É sombra daquilo que haveria de vir. E o que haveria de vir? Jesus Cristo. Então esse aspecto cerimonial foi cumprido. Ninguém pode virar para você e dizer que você tem que guardar o sábado, porque senão você não vai ser salvo. E pior ainda, falar que se você guardar o domingo, você é uma besta, né? É a marca da besta. Não pode. Ou seja, o princípio do Shabat permanece. E ele é o quê? O próprio Senhor Jesus. Mas o aspecto moral, cerimonial, né? Aliás, pactual, isso foi descontinuado. Agora, pior ainda é dizer que você precisa guardar o sábado para a salvação. E aí, quando alguém fala isso, essa pessoa está acrescentando algo para que você seja salvo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se arrependa dos pecados, creia no Senhor Jesus e será salvo. Aí alguém diz: não, mas tem mais uma coisa. É se arrepender dos pecados, é crer em Jesus, mas também guardar o sábado. Quando alguém faz isso, essa pessoa está destruindo o Evangelho. E é o que os judaizantes faziam. Não, você pode fazer tudo isso, mas se não circuncidar, não vai ser salvo.
Como que Paulo trata esses caras? Como hereges. Isso é muito perigoso. Certo, irmãos? Chegamos ao fim dessa aula, en passant, assim, foi só uma abordagem, mas acho que deu para ter uma ideia, certo? Aniquilacionismo. Quem for salvo vai viver com o Senhor para sempre. Quem não for salvo vai simplesmente deixar de existir. Cremos nisso? Não, nós cremos no inferno, nós cremos numa condenação que é duas coisas, me ajuda aí: eterna e consciente. E em relação ao sábado? O sábado continua? Sim e não. Existe um aspecto moral do sábado que continua, o Shabá. O Senhor Jesus é o nosso Shabá. Mas nós entendemos que existe também um aspecto pactual e cerimonial ligado ao sábado na lei mosaica. Nesse sentido, ele é o quê? Descontinuado, ele é uma sombra. Certo? Então ninguém pode dizer que para que você seja salvo, você precisa guardar o sábado. Ficou claro isso?